votação iniciada. Boa tarde a todos. Damos início agora à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do período da tarde, do dia 21 de setembro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelotti Meira, como presidente. O doutor Marcos Roberto da Silva, ele está no lugar do nosso ex-presidente, Winderley Moraes Pereira. Bom, nessa sessão, nós teremos sustentação, porque só vamos iniciar os itens. Na verdade, nós teremos acompanhamento nos itens 70 a 72 e videoconferência nos itens 81 a 85. Mas antes de entrar nos processos, nós vamos proceder a uma retificação da pauta, da ata do mês de julho de 2020. Então, nós temos o processo, é o item 37, da nossa ata, nossa pauta, e nele consta o número do processo, que é o 10.880.961.624.2008.56, do recorrente Palácio Distribuidoras de Veículos e Peças Limitada. O acórdão é o 3301.008.143, e o relator é o doutor Marcelo Marques de Oliveira. E aqui houve apenas, mas houve um erro no dispositivo. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo, ou eu posso ler? Posso continuar? Então, a decisão foi que acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. E o correto, que deve ficar, que nós estamos aprovando agora, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, inicialmente, eu submeto essa mudança à votação, e aí, inicialmente, eu peço ao doutor Ari para votar. Concordo. Obrigada, doutor Ari. O doutor Marcelo, o relator, está de acordo, né, Marcelo? De acordo. Obrigada. Doutor Marco Antônio? De acordo. Doutor Marcos Roberto? De acordo. Semiramis? Pulei Salvador. Salvador? De acordo. Vamos voltar à ordem aqui. Doutor Marcos Roberto, de acordo? De acordo. Doutora Semiramis? De acordo também, senhora presidente. Obrigada. Doutor Breno? Plenamente de acordo, presidente. Obrigado. Eu, naturalmente, estou de acordo, propondo a retificação. Então, fica retificada, fica retificado o dispositivo para negar provimento ao recurso voluntário. E agora nós entramos nos itens, nos processos previstos nos itens, e vamos começar com aqueles que têm acompanhamento, que são os itens 70 a 72. O contribuinte é que nem Administração de Comércio S.A., e nós estamos aqui com o patrono, a patrona, a doutora Sara. Então, eu peço, por favor, que o apoio chame a patrona para esses primeiros processos 70 a 72. Ok, presidente. Obrigada. Item 70 a 72. Doutora Sara, por favor, verificar. Doutor Breno, a gente vai acompanhar pelo 51, né, doutor? Começar pelo 51. Aí nós vamos esperar a advogada entrar e eu anuncio o item.
doutora Sara já está nos ouvindo? Boa tarde, doutora Sara. Presidente? Tudo certo, consigo escutá-lo, sim. Obrigada. Bem-vinda, doutora Sara. É só acompanhamento, né? Exato, só acompanhamento. Presidente, questiono se há necessidade de ligar o vídeo ou posso continuar? O único problema de não ligar o vídeo é que, eventualmente, se você tiver algum problema, a gente não pode não enxergar. Não, perfeito. Então, eu vou ativá-lo. Fica um ponto a mais para a gente saber que está tudo certo. Perfeito. Na verdade, eu não estou conseguindo. Se não conseguir, nós fazemos sem, não tem problema. Vou tentar na configuração, só um momento. Todo mundo pode caixa de função? Não consigo habilitar. Não tem problema não, então vamos adiante. Nós vamos começar com o item 70 da nossa pauta. Relator Dr. Breno, é recorrente aqui na Administração e Comércio S.A. Podemos começar, doutor Breno? Sim, presidente, as ordens. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, uma satisfação estar com todos aqui, começarmos mais um mês de sessão. Presidente, agradeço desde já a condução dos trabalhos, que tem sido feito de maneira brilhante. Os casos que agora iremos julgar, esse 51, ele é um pouquinho diferente dos outros que já estão, cujos acordos estão disponíveis aos senhores, mas a matéria, o cerne meritório, ele é idêntico para todos eles, tá? Qual seja a questão da liquidez e certeza de procedimento compensatório. Portanto, eu farei uma apresentação deste aqui, do 51, e com destaque de que a sua única diferença cinge as considerações feitas a respeito do recolhimento devido de COFINS, do regime não cumulativo. Mas, dando início ao procedimento, recurso voluntário contra o acórdão da DRJ de Brasília, decorrente de DECOMP, com base em crédito decorrente de pagamento indevido a maior. O contribuinte afirma que cometeu um erro de preenchimento de DCTF, clama pelo respeito ao princípio da verdade material, acompanhado de alguns julgamentos do CARF e do STJ. A DRJ não acolheu julgou improcedente sua manifestação de inconformidade, de modo que ausentes os requisitos de liquidez e certeza ao crédito, ao direito creditório indicado. No seu recurso voluntário, o contribuinte retoma os argumentos apresentados em manifestação de conformidade, de modo que reclama pela reforma do recordo da DRJ, já vista a impossibilidade de desconsideração de crédito decorrente unicamente do preenchimento do DCTF. Esse cerne meritório é o que se assemelha também nos outros casos, como eu disse antes. E neste final de 2012-51, ele ainda clama por respeito à verdade material
e, em sequência, tece as considerações a respeito do recolhimento devido de COFINS do regime não cumulativo. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma questão? Podemos passar ao voto. Doutor Breno, por favor, pode passar o voto. Obrigado, presidente. De plano, como as senhoras e os senhores sabem, o meu posicionamento com relação à retificação da DCTF, encampando a jurisprudência majoritária deste CARF, eu não vejo como acolher o pleito recursal. Não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório. Nessa mesma trilha, as considerações a respeito do recolhimento da COFINS no regime não cumulativo, apresentados como matéria de direito, se referem estritamente à questão probatória, razão pelo qual o teor abaixo também se aplica integralmente à sua contraposição. Nota-se que a coletânea jurisprudencial do CARF, em absoluta consonância com a lei, assevera que dita alteração da DCTF deve vir acompanhada de seu acervo escriturário suficiente a apontar os motivos da retificação realizada, bem como sustentar sua rigidez. Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do recorrente. Sabe-se que a verdade material se prende justamente à observância do plexo probatório presente aos autos, de modo que o julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse aspecto, me está ressaltar que o contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais completas, exemplo do balancete, o que esvazia o seu pleito. Foi esse justamente o vértice decisório da DRJ, ao qual também me filio, expressando sintonia à verdade material. Eu cito algumas jurisprudências do CARF que são redundantes a esse respeito, de modo que concluo por negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, esse é o meu voto. Obrigado. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma questão ou podemos ir à votação? Doutor Ari, por favor. Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanho, relator. Doutora Semiramis. Não saiu sua voz. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigada, doutora Semiramis. Eu também acompanho. Então, a nossa conclusão é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Podemos passar ao seguinte? Sim, presidente. Os itens 71 e 72, de final 2009, 25 e 2009, 77, eles são idênticos em sua matéria de recurso voluntário e representam também a mesma questão meritória que acabamos de ver nesse último caso. Tá? Basicamente, ele clama pela reforma do acórdão da DRJ, haja vista a impossibilidade de desconsideração do crédito decorrente unicamente de erro de preenchimento da DCTF. Então, a DRJ, por óbvio, consignou que, desrespeitados os ônus da prova, inadimplidos, perdão, e de modo que não foi possível identificar a existência de crédito. Faço as razões de voto semelhante àquele último que agora acabamos por julgar, de forma que não encontrei elementos suficientes para identificar a liquidez e certeza do direito creditório, haja vista a coletânea, estarem ausentes as escriturações contábeis e demais documentos que seriam necessários a essa instância apurar o efetivo adimplemento ao artigo 170 do CTN. Portanto, opinei por negar
provimento ao recurso voluntário, presidente. Esse é meu voto. Muito obrigada, doutor Breno. Então, nós estamos aqui julgando simultaneamente os itens 7.1 e 7.2, né, da mesma recorrente. Em ambos, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar à votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanho, então. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, de forma que, em relação aos processos dos itens 7.1 e 7.2, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agradeço aqui a presença da patrona. E com isso, doutora Sara, muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tudo certo? Podemos chamar o próximo patrono, doutor Breno? Podemos sim, presidente. Os processos já estão na pasta e estou pronto aqui para o julgamento. A gente deve abrir algum específico? Não, são todos iguais. São todos iguais. Então, se quiserem, eu acredito que esse primeiro, 2009-75, seja melhor, porque eu acho que eu grifei algumas partes, sabe? Qual é o número da pauta, Breno? Então, agora é 81 e 85. Esse é o número qual? Esse é o final 2009-75. Patrícia? Oi, presidente. Por favor, chame o patrono dos itens 81 e 85. Ok, presidente. Obrigada. Item 81 e 85, doutor André. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. E vão ser julgados todos juntos, Breno. Todos juntos, presidente. Ótimo. Boa tarde, doutor André. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Nós vamos, então, passar o julgamento dos itens 81 a 85, cujo recorrente é Moinhos Cruzeiros do Sul S.A., e o relator é o doutor Breno. Podemos passar o relatório, por favor, doutor Breno? Podemos sim, presidente. Muito obrigado. Ressaltando o que foi dito agora há pouco, são os processos têm o cerne meritório idêntico, razão pela qual a decisão encampada em um deles reflete os demais. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ de Porto Alegre, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de conformidade contribuinte. Passo aqui o relatório do acórdão, por estar muito bem resumido, em que trata-se de pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI, nos termos da Lei 9363 de 96, acumulado com declaração de compensação para ressarcir o valor da contribuição para o PIS e PASEP da COFINS existentes na aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos exportados. O despacho decisório, pela unidade de origem, deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento pleiteado por conta dos seguintes motivos. Foram excluídos da base de cálculo do benefício os valores de aquisição de insumos de pessoas físicas que não sofreram a incidência do PIS e da COFINS, e também foram excluídos da base de cálculo os valores correspondentes a serviços de frete, pagos isoladamente por falta de autorização legal para sua inclusão no custo de insumos adquiridos.
alega desconsiderar a inclusão dos valores pagos a título de frete na aquisição, o contribuinte, alega desconsiderar a inclusão dos valores pagos a título de frete na aquisição de insumos, é desvirtuar completamente o artigo 1º e 2º da 9363, porque os valores incorridos a título de frete são considerados como custo do insumo, sendo contabilizados exatamente dessa maneira para a apuração dos demais tributos federais. A DRJ optou por julgar improcedente a manifestação de conformidade, no sentido de que o valor dos insumos adquiridos por pessoas físicas não contribuintes do PIS, PASEP e da COFINS não se computa no cálculo do crédito presumido, e que a inserção dos valores pagos a título de frete na base de cálculo do crédito presumido do IPI somente é possível quando incluídos no valor de aquisição dos insumos admitidos na base de cálculo do benefício, ou, mesmo não estando inclusos no preço dos insumos, houver a comprovação da vinculação dos conhecimentos de transporte única e exclusivamente às notas fiscais de aquisição dos insumos admitidos na base de cálculo do benefício, sendo, neste caso, necessário que o pagamento do frete seja feito pelo adquirente e efetuado à empresa transportadora contribuinte do PIS e da COFINS. Por fim, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ora sujeito à análise do CAF, essencialmente refere-se aos temas abordados em sua manifestação exordial, de tal sorte, reclama pela reforma do acordo da DRJ, calcado nos seguintes argumentos: a inclusão das aquisições de insumos de pessoas físicas no cálculo do crédito presumido de IPI e a inclusão de valores pagos a título de frete na aquisição de insumos se amolda aos artigos 1º e 2º da Lei 9363 de 96, pois seus valores incorridos são considerados no custo dos insumos. É o que cumpre relatar, presidente. Muito obrigado, doutor Breno. Vamos passar agora a palavra ao patrono, doutor André, por favor. Muito obrigado, ilustres conselheiros integrantes desta turma ordinária. Eu, a título de complementação do relatório feito pelo conselheiro Dr. Breno, relator destes processos, faço a adição de uma informação referente à tramitação do processo, que é o fato de que houve a desistência parcial do recurso no que se refere à discussão envolvendo créditos sobre contratação de serviços de fretes. Não mais há a pretensão de reforma do acordo da DRJ no tocante a esta parte, que foi, inclusive, objeto de inclusão em parcelamento, de forma que perfeita a retomada dos fatos feita pelo ilustre relator, e remanesce apenas a discussão referente ao crédito presumido de IPI na aquisição de insumos de pessoas físicas. Essas considerações iniciais a respeito de questão de fato são o que basta para conduzir ao foco, ao objeto da discussão de mérito do recurso, que é definir se as aquisições de insumos de pessoas físicas ensejam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI instituído na Lei 9.363 de 96. E o que se pleiteia nos recursos voluntários em cada um dos processos que estão tramitando conjuntamente é a afirmativa de que, sim, esse direito existe. A breve consideração que se vai fazer a respeito da questão de mérito, de fundo da matéria, é o fato de que o fundamento da negativa se deu com uma exclusão nas aquisições de insumos de pessoas físicas do direito de crédito calcada em uma legislação infralegal. A saber, originalmente, salvo engano, a Instrução Normativa 23 de 97. Ocorre que o entendimento que se coloca nos recursos voluntários é de que essa vedação não foi prevista na legislação que instituiu o crédito presumido de IPI, que ora se aproveita pela recorrente. De fato, o artigo 1º da Lei nº 9636 não fez nenhuma restrição com relação a este fato, e não tendo sido feita uma ressalva ou vedação com relação às aquisições de pessoas físicas, o que se entende é que não há fundamentação devida para negar o direito de crédito sobre essas operações. Mas, a despeito das argumentações de mérito, ora empregadas e colocadas no recurso voluntário,
Importa ressaltar, e isso é de fundamental importância, que a matéria em questão já foi objeto de análise na sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o tema repetitivo número 432, no recurso especial número 993164, representativo da controvérsia, delimitou e fixou a tese, que eu peço permissão para ler, segundo a qual, abre aspas, o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido de IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. O que se entende, portanto, é que, em observância ao artigo 62, parágrafo 2º do regimento interno do CARF, seria correto e devido a aplicação do entendimento pacificado na sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ para o presente caso, visto que se trata especificamente da matéria que foi analisada naquela oportunidade, a saber, o aproveitamento de crédito presumido de IPI em aquisições realizadas por fornecedores de pessoas físicas. Então, sem maiores delongas nas discussões de mérito, pleiteia-se, portanto, pelo provimento dos recursos voluntários com base neste fundamento da vinculação dos entendimentos dos tribunais superiores, já tendo perdido o objeto, portanto, o recurso voluntário com relação aos serviços de frete, os quais, repete-se, foi objeto de desistência, inclusão e parcelamento. Essas seriam as nossas considerações. Pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor André. Algum esclarecimento? Sim, doutor Ari, por favor. Doutor, boa tarde. O senhor disse que o senhor abriu mão da discussão quanto ao frete. Isso consta no processo? Há alguma informação da recorrente que houve a desistência dessa parte do recurso? Sim, foi objeto de menção expressa no processo. Inclusive, houve a segregação do processo. Em cada esse processo, eles tramitam conjuntamente, só para pegar um número exato, que o conselheiro relator certamente também tem, são 5 processos que tramitam em conjunto. Em cada um desses 5 processos, quando houve adesão ao refis na parte da discussão pertinente ao serviço de frete, houve a formação de um processo de desdobramento para cada um deles, em que foi formalizada a adesão ao refis, e esta parte do objeto foi segregada, inclusive recalculado o saldo do débito em cada um deles, que é o que permaneceu sendo objeto de discussão. Isso já foi formalizado na época da adesão. Tá certo. Obrigado, doutor. Ari, eu não, como vocês podem ver bem aí no voto, eu estou até tentando ver aqui no processo, de novo, eu baixei ele inteiro, eu não consegui identificar esse pedido de parcelamento, tá? Então, estou olhando aqui de novo nos autos do processo para ver onde está. Se o doutor André souber, porventura, as páginas onde se encontram, isso aí nos ajudaria bastante. Mas eu estou olhando aqui de novo e eu não estou encontrando. Tanto é que no recurso voluntário há o pedido, obviamente, expresso com relação aos dois pleitos. Sim, né? Essa adesão foi feita posteriormente à interposição do recurso voluntário. Esse recurso voluntário ele é de algum tempo atrás, e eu acredito que, por ocasião da abertura dos processos vinculados de formalização à adesão ao refis, a própria petição de solicitação da desistência parcial foi desentranhada e colocada nos processos vinculados. Eu posso levantar essa informação e relacionar a cada um deles. Presidente, a senhora quer... enfim, a gente julga essa parte e como, obviamente, o doutor André já está anunciando que isso aconteceu e renunciando expressamente esse tema também de sua sustentação, a senhora acha que a gente julga ou esperamos que isso venha aos autos para a próxima sessão? Eu me sinto confortável para votar este tema, já que não foi incluído em parcelamento. Senhor presidente, desculpa.
estava tentando achar aqui no processo também, então nós não encontramos. Não, né? Eu não encontrei aqui não, presidente. Estou até abrindo aqui o processo de novo para ver se está, mas eu realmente, em nenhum dos 5 autos, como eu baixo ele inteiro no arquivo PDF, né? E como não é um processo longo, né? Então, Retiramos em vista para dar uma olhada. Geralmente fica só um despacho da RF falando da transferência dos valores para um processo de outro número. Eu posso tentar achar aqui esse tipo de despacho. Tem que procurar, na verdade, nos despachos. Eu não encontrei nos autos a desistência, não. A desistência está no recurso? Não, é depois. posterior. A minha impressão, só a título de explicação do que eu acredito que aconteceu em termos de formalização, foi peticionado expressamente desistindo do recurso parcialmente, solicitando adesão ao refis. Eu acredito que nos termos do que colocou a conselheira doutora Semiramis Oliveira, eu acho que essas peças foram colocadas no processo vinculado que foi formado para fim de formalização da adesão ao refis, e isso deve estar formalizado em algum despacho de encaminhamento desses curtos que constam do processo. Mas isso foi feito à época inequivocamente, posterior ao recurso voluntário. A última coisa que nós temos no processo são os documentos, notas fiscais. Tem o Marcão que é expert em achada lá. Olha só. Breno, é o seguinte, você sabe o que seria interessante, Breno? Você dá uma entrada rápida no processo e ver se tem algum pendente do documento juntada. Mas eu tô vendo aqui travou, o sistema não está dos melhores hoje. Eles têm alguma notinha, tô tentando abrir aqui o... Não tem nada, eu consegui abrir, não tem, só tem os últimos documentos antes do encaminhamento são notas fiscais. E depois já vem o recurso voluntário. Não, mas ali em cima, não tem nenhuma pastinha lá em cima na qualificação do conteúdo? Esse processo só tem um arquivo, que é volume 1, só isso. Acabou. Não tem nota, não tem nenhum documento com tendência de juntada, não tem nada. Eu acho que a gente tem que editar uma resolução, baixar o processo em diligência para a unidade de origem juntar essa desistência aos autos, para que a gente aqui possa deixar de julgar o pedido, que o que a gente tem hoje é um recurso voluntário com pedido. A gente não pode deixar de julgar. Então, a gente precisa dessa desistência formal. O contribuinte disse que fez a desistência formal, só que a unidade de origem direcionou para um processo errado. É isso que aconteceu. Ou então, não processo errado, ela deveria ter colocado cópias no processo de cobrança, que seria o adequado, e também nesse processo aqui. A gente não pode julgar dessa maneira com um recurso voluntário aqui na nossa frente com o pedido. A gente não pode simplesmente ignorar o pedido e julgar o resto. Então, acho que a gente... Mas posso fazer uma pergunta? Eu acredito que essa situação ela se ocasionou por ocasião da conversão do processo que originalmente era físico para o meio virtual, tanto do processo que está em objeto de pagamento agora, dos 5 processos, quanto dos 5 vinculados para a formalização da adesão ao parcelamento. Esses processos eles estão relacionados também no ECAC da empresa. Seria possível o peticionamento informando o número desses processos em que houve adesão ao parcelamento, que inclusive é objeto de pagamento, já está sendo adimplido, a fim de evitar uma baixa diligência de retorno à origem e a retomada do julgamento apenas na parte que remanesce, porque a desistência ela já foi formalizada. Doutor, eu não vejo como a gente julgar esse processo agora. No outro processo, final 08, eu encontrei que há uma desistência. Mas a desistência é sobre um processo ou de todos? Na realidade, a gente precisa juntar ao refis, né? Onde consta o parcelamento daqueles que aí... Deixa eu ver o que eles juntaram aqui. Mas se tiver uma petição, assinada pelo procurador, não tem uma petição. advogado com procuração nos autos,
Não precisa nem você nem precisa de toda a documentação do refis. Não precisa. Olha o final 08, ali nós temos. Nesse de 08 tem mesmo. Tem. Lá na página 174 do PDF. Então. E fala do parcelamento. Esse foi o procedimento adotado em todos os processos. Daí eu não sei explicar qual foi a razão logística de implementação do processo eletrônico que explica o fato de que consta em um e não consta nos demais. Pode ter sido uma mera falha mesmo, nada sério. O do final 2009-44 também tem. Então, mas cada petição menciona aquele específico. Sim, exatamente. Uma petição que fala todos os processos que estão sendo desistidos, né? Acho que é melhor ou juntar uma petição com tudo, para todos os processos, ou baixar em diligência. Enfim. O que nós poderíamos fazer Para esses que estão já com pedido de licença aqui, eu acho que a gente pode julgar. Tá. 88 também tem. Eu acredito, Salvador, pelo que eu estou vendo aqui, o único que não tem é justamente esse que a gente está julgando. Edmurphy. Que página é, Breno, que você falou? 38? A página do 2009-08 é final 174. Página 174. Então, talvez a gente pudesse julgar os demais e deixar isso em vista. Se até a próxima sessão, né, não tiver, aí a gente faz a diligência. Até aqui na folha 183 desse processo final que o Breno falou, que é 2009-08, né, 290/2009-08, na página 183 tem aqui um termo de transferência do crédito da Receita Federal. Entendi. Colocando o número do processo. Tem esse que a gente... Qual que você está olhando? Desculpe? O 08. O processo final 2009. Na página 183. Na 173 tem um pedido mesmo, 174 ele pede. Isso, mas na página 183 tem o termo da Receita Federal dizendo do refis, acolhendo aqui a dívida e o crédito parcelado foi transferido para o processo tal. Mas mesmo assim, a gente consegue saber se isso engloba todos? Não, para esse processo. É por débito, cada débito num processo. Presidente, eu peço o Vênia aí para discordar. Eu acho que se o contribuinte já peticionou os autos de outros processos, ou tentou peticionar os autos desse processo, se já foi iniciado, né, o procedimento, já foi feita adesão ao parcelamento, eu acho que a gente deveria mandar isso para a unidade de origem e a unidade de origem juntar os autos do que ela já tem. Ela deve ter outros elementos lá dentro para porque a gente pedir vista, a gente vai pedir vista para o patrono juntar os autos numa petição repetida de alguma coisa que ele já fez. Não, mas não era pedir vista, era diligência, né? Mas por processo... que a presidente sugeriu pedido de vista para dar tempo para o doutor peticionar esses autos desistindo. Mas eu acho que isso já foi feito, entendeu? Ele já fez uma desistência formal, né? O que faltou apenas, ele já deu entrada na unidade de origem. O que faltou apenas foi a unidade de origem juntar a esses autos aqui. Mas só faltou em um processo. Então, por acaso ela esqueceu de juntar esse. Eu acho que não é caso do patrono fazer uma nova petição. Eu concordo com você. Semira está com áudio sim. Desculpa. Na verdade, não faltou só a unidade juntar a desistência do contribuinte, faltou ela transferir os débitos originais. Então, originais parcelados. Então, eu acho que a solução de uma simples existência
já funciona aqui pra gente, entende? Porque daí depois retorna tudo pra origem vai ver o que foi desistido e o que não foi. Porque faltam as duas coisas, entende? Não é só renúncia expressa do contribuinte, mas falta a retirada dos valores que estavam sob essa renúncia. E isso não tem, né? Isso, não, por isso, concordo com a senhora, a gente tem que baixar para que isso seja saneado, juntado aos autos, a desistência, provavelmente vai ser aberto um outro processo para controlar os débitos, isso que mas para se houver uma renúncia expressa dessa parte já é suficiente. Recurso, aquela parte renunciada, a unidade vai saber que está mantida e parcelada, se for o caso, entende? Para a gente aqui, o importante é ter a renúncia. Por isso que eu concordo com a vista que a presidente está sugerindo, em relação só a esse que não consta o termo. Por quê? Porque daí, daqui até a próxima sessão, o doutor junta uma renúncia, ainda que seja uma renúncia só com base no regimento interno, entendeu? Sim, sem especificar parcelamento, enfim, basta a renúncia. Para nós é o que basta para aquela parte do recurso não ser conhecida, né? Então, eu acho que é bem mais útil, bem mais rápido, né? Do que a gente baixar, ficar um ano para retornar uma informação que é tão simples. E aí, em relação aos outros, já que consta, a gente julga, né? Conhece parcialmente e julga o resto. Eu, com a devida vênia, eu discordo. Acho que a gente tinha que fazer e sanear o processo direitinho, já que o contribuinte já fez o dever de casa dele, já pediu a desistência. Eu acho que tem que voltar para a unidade, organizar tudo e voltar para nós aqui pronto para a gente julgar. Mas aí vai com a turma, eu também não vou abrir divergência por causa disso não, tá? Eu só acho que não é o caminho, eu acho que não é formalmente o caminho mais adequado, mas aí o que a turma achar melhor eu vou, porque não vale a pena a gente entrar aqui em debate por causa disso, né? É absolutamente desnecessário. Eu acho que, como o contribuinte já peticionou os autos e só faltou isso, eu acho que a gente deveria baixar. Mas se a turma achar que uma vista resolve, eu não vou abrir divergência, nem vou debater isso aqui à exaustão. E foi um equívoco, né, da Receita. E me parece que o patrono prefere esse procedimento e traria novamente, né, o documento de desistência. Seria isso, doutor? Sem problema nenhum. Esse ato, justamente por ter já sido formalizado, ele é passível de ser resgatado, até porque já foi formalizado o processo da transferência dos débitos parcelados, conforme alguém mencionou numa consulta aos autos. Inclusive, a impressão que eu tenho é de que o valor discutido que consta no próprio relatório fiscal da empresa consultado do ECAC, já houve a cisão dos débitos parcelados. No momento, nós já estamos discutindo o saldo do valor objeto de litígio. Então, não acredito que seja necessário retornar para a etapa anterior para daí voltar, sendo que esse ato pode ser simplesmente resgatado pela reiteração do que já foi praticado. Eu acho que a solução pela juntada dessa petição e desse documento da adesão ao funcionamento supre, porque isso é um pedido expresso de desistência, né, do contribuinte, e por uma questão de celeridade, né, e de eficiência do andamento do processo. O processo é de 2009, né? Com certeza. Doutor Marcos, Roberto, ia falar alguma coisa? Sim, presidente, dá licença, só em relação a esse processo que está sendo analisado inicialmente, o final 75, ele realmente, eu fui folhear, ele não tem nada, nem o pedido da empresa, nem a juntada dessa segregação dos valores que foram parcelados, e isso, no meu entendimento, em parte até concordo com o doutor Marcelo, não dá para a gente julgar, porque se existe essa informação do patrono que de fato existe pedido de parcelamento e que foi de fato já segregado o valor no sistema, mas esse valor não consta do processo, esse 2009-75, ele, no meu entendimento, eu acho que foi prejudicado a gente julgar porque não tem dados no processo sobre esse pedido de parcelamento e de existência parcial do recurso voluntário. Então, fica prejudicado o julgamento dele. Por isso que, em relação a esse processo, eu concordo com o doutor Marcelo. Eu acho que ele tem que baixar de assim. Os demais, não. Os demais, de fato, existe o pedido
obrigação, e aí a gente pode julgar. Mas aquele fica prejudicado, infelizmente. Esse é o meu entendimento. A questão do julgamento do mérito estar prejudicado nesse final 7.5, acho que todos aqui da turma estão de acordo. Agora, a solução para sanar esse prejuízo, que acho que estamos divergindo. O Marcelo está propondo uma diligência para a unidade de origem fazer esse saneamento, e a Lisiane e a Seminima estão sugerindo de que, se o contribuinte trouxer esse pedido de desistência, como tem nos processos nos autos agora, nesse intervalo entre a sessão de hoje até o mês que vem, supriria uma baixa em diligência. Qual que é a solução mais adequada? Acho que para mim... O contribuinte já fez isso, Salvador. O contribuinte já peticionou os autos. Ele quer que isso... Ele vai pedir ele para fazer isso de novo. Mas para ele corrigir o que foi feito, Salvador. Se fosse eu ia fazer isso. Tudo bem. Outra coisa, na verdade, não tem nada que... Na verdade, é o contrário. Não tem nada que nos obste a julgar, uma vez que não temos nenhuma desistência. O que a gente está fazendo com base no que o doutor está nos relatando, a gente vai sanear de uma maneira mais célere. Mas, na verdade, eu entendo que não está prejudicada a análise do processo. É o contrário, no momento em que não consta nada, tem que se julgar tudo, inclusive o frete. Então, eu acho que essa é uma solução de meio termo, já que é muito simples, ele não precisa nem dizer que parcelou, basta ele renunciar expressamente. Isso é muito mais fácil de ser feito, e a gente não conhece a questão do frete, pronto. Né? É muito mais simples. Se ele já fez ou não, a Receita vai saber que, por causa da renúncia dele, está parcelado, não vai abrir cobrança. Entendeu? É só Ok, doutora Semires, concordo com isso, sim. Então, eu só estava entrando no mérito porque eu tinha entendido Desculpa, talvez não tenha prestado, mas eu tinha entendido que ia fazer uma vista de mesa. Então, aí uma vista para a próxima sessão. Ok, então, tudo bem. Então, com uma dúvida aí, se já existe esse pedido de renúncia em relação a essa parte do frete, né? O recorrente deveria trazer, no caso, a petição da renúncia e não fazer um pedido agora renunciando, porque eu acredito que esse pedido agora renunciando, ele não poderia fazer porque o processo já está em julgamento. Eu acredito que seja isso. Então, esse intervalo que concederemos a ele seria para ele trazer o regimento fala que a desistência é a qualquer momento, inclusive com decisão favorável, se ele tivesse. Então, assim, a qualquer momento. Pode ser feita a renúncia. Até durante o julgamento? Até durante. Mesmo que ele tenha já uma decisão favorável, supondo que ele tivesse um recurso voluntário favorável, foi embargado, ele pode desistir nos embargos, perde a decisão favorável. Então, assim, a questão da limitação temporal aqui para a desistência não existe, porque o processo não transitou em julgado ainda, entende? Como porque o recurso é só do contribuinte, a qualquer momento ele pode fazer essa renúncia. Eu fiquei nessa dúvida porque já aconteceu um caso parecido, eu acho similar a esse, né? Com a Unilever, se eu não estou enganado, mas é uma outra situação. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Ok. Depois um detalhe, presidente. Por exemplo, lá no processo final 2908, em que há a juntada do pedido, né? Ele, na verdade, não ia juntar um novo pedido de qualquer modo, ele só ia resgatar o que ele já tinha feito e vai pedir a juntada no processo, que supriria do ponto de vista. Tá? É só para dar um pouco de celeridade. Isso, ok. De acordo. Doutor Breno, como que o senhor encaminha? Eu caminho por essa sugestão também, presidente, encampado pela senhora e pela doutora Semires. Então, nós estamos falando do item 81. Na verdade, acho que não seria um encaminhamento do pleno, né? Seria uma vista coletiva, é isso? Seria vista coletiva, É verdade, sem dúvida. Então, o item 81, a gente vai colocar em vista coletiva. Ok. Aí os outros, presidente, posso passar para o julgamento dos outros? Com relação ao mérito, que acabam por restar justamente essa questão dos insumos adquiridos de pessoas físicas, como
o doutor André bem ressaltou. E nesse sentido, presidente, conforme bem exposto na sustentação, já há acordo repetitivo do STJ a esse respeito, no RESP 993164, em que ele lida muito bem com a matéria, inclusive fez por bem sumular, aprovando o enunciado de número 494, que consta como benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido de IPI relativo às exportações, incide mesmo quando as matérias-primas ou insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte no PIS/PASEP. Portanto, junto jurisprudência também deste CRAF, da Câmara Superior, de modo que, nesse ponto, eu dou provimento ao recurso voluntário, presidente. Esse é o meu voto. Muito obrigada, doutor Breno. Aí nós estamos falando do 82 ao 85. Então, os itens 82 e 85, a proposta do relator é por dar provimento, né? Na verdade, o conhecimento é parcial, né? Sim. Conhecimento parcial. E aí, como é que fica? Conhecimento parcial na parte conhecida dado provimento? Porque é uma compensação, não é? Então, provimento parcial. Não pode conhecer. Provimento parcial na parte conhecida? Não, provimento, conhecimento parcial e na parte conhecida da provimento. Isso. Não, peraí. Conhecimento parcial e na parte conhecida, dado parcial, provimento, é isso? Não, dar provimento. Dar provimento. É uma compensação. Mas o pedido dele é para reconhecer o direito de apurar o crédito sobre compra de pessoa física. Isso ele está dando provimento. Não é uma compensação em que ele atrelou com débitos ou não? Se é uma compensação, a gente não pode dar integral por causa daquela questão da gente não estar homologando. A gente olhar o pedido dele de novo, né? A título de esclarecimento da dúvida levantada, sim, é uma compensação. O que eu suponho que os conselheiros, o doutor Salvador e o doutor Ari, colocaram foi que o que não está sendo conhecido foi objeto de desistência. E o que foi objeto de conhecimento foi exclusivamente a matéria remanescente de créditos de pessoas físicas. E a esta foi dado provimento. Por isso, a conclusão de parcial conhecimento e no que foi conhecido provimento. Foi o que eu entendi. A gente tem que dar parcial, a gente tem que conhecer parcialmente e na parcela conhecida dar parcial provimento. É porque a gente tem um entendimento aqui na turma de que se a gente der provimento para o pedido de compensação, para a declaração de compensação, nós estaríamos homologando a compensação, e não é isso. Porque o seu pedido é pedido de homologação. A gente reconhece o crédito e a unidade de origem é que homologa, entendeu? Por isso que é provimento parcial. No direito, a gente reconhece o direito, mas o quanto quem faz é a delegacia. Isso daí eu me confundo bem, Salvador, aí pedindo perdão ao restante da turma, que são os cacoetes antigos aí. Certo. Então, resumindo, conhecer parcialmente e dar provimento parcial. Agora sim. Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Acompanho, relator. Doutora Semiramis. Acompanho. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos. Com isso, encerramos o julgamento dos itens 81 e 85 e agradecemos aqui a presença do doutor André. Obrigado, doutor André. Doutor André, obrigado, hein? Muito obrigado. Não foi exatamente, só se eu entendi bem, não foi encerrado o julgamento do item 81, correto? Neste aí eu vou ainda juntar para formalizar enfim, o que nós todos sabemos aqui. Vai ser selecionado no processo. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom trabalho, senhores. Boa tarde. Breno, a gente, então, Marcelo, no julgamento anterior a gente julgou 70, 71 e 72, é isso? Isso. Positivo.
Tá, entendi. Então, a gente ainda tem o 63, daquele grupinho ali, 63, 69 e o 73, tá? Não é que eu tinha anotado aqui errado. Obrigado. Mas O 63 e 69 foi retirado de pauta, CRBE. É outra empresa, Marcelo. Não, eu sei. É porque quando ele tinham dois grupos, tinha o CBRE e o CNEM. E aí eu tinha anotado, eu abri aqui o voto, eu li o voto dele, participei da discussão toda, mas eu anotei aqui que era de cima, entendeu? E aí eu risquei tudo errado aqui. Ok. Bom, vamos agora voltar ao início da pauta? Então, é o doutor Ari, por favor. Já estão na pasta, doutor Ari? Já, estão todos na pasta. Então, vamos abrir o... Vamos dar ordem agora, então, ao primeiro. A Cocre Livre. Cooperativa de crédito, sim. Bom, nós vamos, então, agora seguir a ordem, né? Retomamos com o item 1 da nossa pauta, cujo embargante, né, é a Fazenda Nacional e o interessado é a Cooperativa de Crédito, Cocre Livre. E o relator, doutor Ari. Doutor Ari, o senhor pode passar, por favor, o relatório? Pois não. Realmente houve um lapso meu, como eram dois processos. Um era referente ao PIS e a outro ao COFINS. Aqui é uma sociedade cooperativa de crédito. Aquela discussão se a cooperativa de crédito, quando faz empréstimo aos cooperados, ela pratica ato cooperativo ou não, se as receitas financeiras fazem parte da base de cálculo, o processo era sobre isso. Mas os embargos não são sobre isso. Os embargos é porque, nesse processo que era de PIS, eu coloquei na ementa COFINS. E o teor do processo era PIS. E a Fazenda embargou por uma contradição, porque ela viu que havia essa contradição entre a ementa e o voto condutor. Eu sou obrigado a reconhecer o erro, lógico, porque foi um lapso, e eu conheci dos embargos e dei provimento. Eu não sei se isso tem efeitos infringentes ou não, eu acredito que não, porque eu simplesmente troquei o nome na ementa e agora eu estou corrigindo o acórdão. Inclusive, encontrei até dentro do acórdão no texto, tinha errado também, em alguns lugares eu coloquei. Eu acho que tem efeitos infringentes, sim. Você muda a natureza da contribuição. Então tem. Eu fiquei em dúvida. Não, mas a doutora Semira está discordando. Não tem, porque o teor do voto inteiro foi para um tributo inteiro, o voto está fundamentado para um tributo, o dispositivo do acórdão está correto. Não, é que ele disse que o corpo... Não, mas ele disse que no corpo do voto dele, ele também errou. Mas um ou dois, não é o corpo inteiro, não. Errei. Então daria para eu compreender. Então eu concordo que não tem... Mas qual que era a legislação? A legislação usada na fundamentação do voto foi a legislação do tributo. Então, eu concordo. Porque quando ele falou que errou em um monte de lugares, aí eu fico com medo dele ter citado a 10.833 ao invés da 10.637, e aí muda completamente. A legislação eu usei toda do PIS, a fundamentação do PIS. Eu errei o nome na ementa lá e uma ou duas vezes dentro do texto, mas o teor dá para entender que é o PIS. Tranquilo. Então, eu acolhi os embargos apenas para esclarecer as contradições constantes do texto do voto condutor, em contraposição à sua ementa, sem efeitos infringentes. Foi isso. Eu repeti, inclusive, o texto aqui do acórdão, para que não restasse dúvida, e eu acolhi os embargos.
e dei provimento sem efeitos infringentes. Esse é meu voto. Muito obrigado, doutor Ari. Então, o voto é por acolher os embargos e dar provimento sem efeitos infringentes. Isso. Doutor Marcelo, por favor. Acompanhe? Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Doutora Semiramis? Acompanho. Não está aparecendo sua imagem. Semiramis? Só a imagem? Eu também não? A imagem, Mas nós podemos escolher o voto. O sinal está fraco, Semir. É isso. Mas deu para colher o voto. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos, a decisão foi por acolher os embargos e dar provimento. Ainda não votou, Semi. Acolher os embargos e dar provimento sem efeitos infringentes. Você acompanhou, Semiramis? Acompanhei. Tá bom. Bom, então nós vamos passar agora ao item 2 da pauta, cujo embargante também é Fazenda Nacional e o interessado é CMA-CGM do Brasil. E o relator é também doutor Ari. Pois não, esse aqui, mais um lápis. Esse é o Salvador vai lembrar da CMA-CGM, que eram uns 30 processos. Cada um tinham datas diferentes, então eu errei aqui também, foi mero lápis. Esse aqui era diferente dos outros, porque esse aqui tinha como data do auto de infração, é aquele caso de multa por informação extemporânea de desembarque de mercadoria, aquela multa de R$5.000. Acontece que nesse caso, o auto de infração, os fatos geradores começavam no dia 19 de março. E os outros eram datas anteriores. Nos outros, eu declarei decadência dos fatos ocorridos antes do dia 19 de março por conta da ciência do auto de infração, da data da ciência do auto de infração. E por um lapso eu repeti nesse processo. Só que nesse processo específico, os fatos geradores são posteriores a 18 de março. Portanto, não há que se falar em decadência nesse caso específico. A Procuradoria viu isso e embargou dizendo que há uma contradição, porque como eu posso declarar decadência antes do dia 18 de março, se os fatos geradores só aconteceram a partir de 19 de março? Portanto, a Procuradoria tem razão, eu acolho os embargos e retirei do texto, nesse caso eu retirei do texto e da ementa a decadência. Como nesse caso eu tirei como eu tirei a decadência do texto e da ementa, por conta da decadência eu havia dado provimento parcial, porque eu considerei a decadência. Nesse caso, agora, então, eu tem efeitos infringentes, porque agora, como não há que se falar em decadência, eu dou provimento total ao recurso, portanto, acolho os embargos para dar provimento com efeitos infringentes. Então, não vou. Ok. Vocês acham que nós damos um pequeno intervalo até a doutora Semiramis acertar? Eu voltei aqui, não voltei? Eu só pedi Você está com 2, você está com 2 e está sem imagem. Mas você ouviu o meu voto, Semiramis? Não ouvi. Não ouviu? Não ouvi, eu ouvi só o item 1 mesmo. E você não está conseguindo colocar sua imagem? Para mim, a câmera tá ligada. Engraçado, né? Que tal nós darmos um minutinho, a doutora Semiramis reinicia e nós tomamos o voto de novo, para não correr o risco de termos que refazer isso depois?
Claro, com certeza. Patrícia, podemos dar um intervalo aqui na gravação, por favor? Sim, presidente.